Olá, feliz em estar com você que se preocupa com o seu crescimento moral e espiritual. E agradecida ao Centro Espírita JJ Rodrigues por me dar essa oportunidade. E hoje nós vamos falar sobre aquelas vozinhas que a gente ouve aqui dentro, né? Que a gente escuta, que é a nossa consciência, e que muitas vezes nos levam a fazer coisas erradas e outras oportunidades, coisas boas. Eu tô falando daqueles dois serizinhos, um com o tridente, o outro com as asinhas, né? Que interferem fortemente na nossa vida. E quando do tridente nos faz cometer alguma coisa errada, né? Lá vem o das asinhas fazer com que sintamos culpa. E esse sentimento de culpa, ele por si só, acaba nos causando transtornos físicos, psicológicos, como fobias, o isolamento, depressões, ansiedades, dependência química, né? Por quê? Porque ele que vem de uma falta, né? De um erro, originado num erro, é justamente o afastamento dos deveres que temos como cristãos. Que deveres são esses? O cumprimento das leis divinas. E todas elas estão muito bem explicadas, abordadas no Evangelho segundo o Espiritismo, em todos os seus capítulos, né? E no livro Mereça Ser Feliz, Hermance e Vanderlei Oliveira nos diz o seguinte: eles nos falam que existem dois aspectos na culpa, um positivo, mas vários negativos. E ela diz assim: digamos que a culpa é uma energia intrusa, porém necessária na sustentação do desejo de melhora. Aí está o aspecto positivo. Suas manifestações podem ser percebidas na autopunição, no sentimento de desmerecimento e desvalor, nas fantasias de karma e dor, nas posturas de vítima da vida, na inconformação, no azedume sistemático, nas crises de autopiedade e ainda nos hábitos de lamúria e da queixa. Então, nós precisamos prestar atenção a esses sintomas que a irmã se levanta se nós não estamos passando por eles. Porque muitas vezes o sentimento de culpa ocorre a nível inconsciente. Mas, se estivermos apresentando essas características, já é um alerta de que temos que retomar o caminho para que a gente encontre saúde, né? E numa palestra, né, de Arthur Valadares, que é um jovem palestrante espírita, ele nos fala que o nosso corpo, ele age dentro de determinadas leis, né, que proporcionam um equilíbrio, uma harmonia, para que a gente tenha um corpo saudável. E quando essas células, ou quando algumas das células do nosso corpo resolvem abandonar esse padrão, né, necessário para manter o equilíbrio físico, quando elas começam, por exemplo, a se rebelar e a se desenvolver de forma aleatória, né, a se reproduzir de uma forma não normal, acabam provocando o câncer. E muitas vezes esse câncer progride, levando a pessoa ao desencarne. E que isso é a mesma coisa no nosso psiquismo, no nosso emocional, no nosso espiritual. Quando nós nos afastamos do dever, das leis divinas, quando nós agredimos o nosso organismo, né? Como eu falei, espiritual, né? E moral, nós vamos estar provocando esse desequilíbrio. Nós sabemos que somos um todo, nosso organismo reage como um todo, ele é integrado. E no físico, quando temos algum problema, aparece uma dor, uma febre que mostra que alguma coisa não está correta e que a gente precisa procurar um médico. Já no emocional, Deus, com a sua bondade, coloca a dor, o sofrimento, como um alerta de, olha, presta atenção, alguma coisa que você está fazendo não está correto, volta para o caminho, você está sofrendo porque você está fugindo das minhas leis, né? E nós sabemos que um filhote da culpa é justamente o remorso. O remorso é aquele abatimento de consciência.
é quando não só nós identificamos que somos culpados pelo mau ato ali cometido, né? Mas também quando nós nos responsabilizamos verdadeiramente por aquilo que foi feito de ruim. E esse remorso é tipo quando a gente fala, nossa, eu não acredito que eu fiz isso. Como é que eu pude fazer isso? Esse é o remorso. E no livro Consolador, Emmanuel nos diz assim, o remorso é uma punição? O remorso é a força que prepara o arrependimento, como este é a energia que precede o esforço regenerador. Então, como é que a gente faz para trabalhar esse remorso em nós, né? Bom, é entendendo que todos nós cometemos erros, nós somos falíveis, nós ainda estamos imperfeitos. À medida quando você se conscientiza disso, de que você comete erros, você acaba sendo mais complacente com você mesmo, você passa a se entender mais, você acaba desenvolvendo a autocompaixão, que não vai te deixar estagnado, se remoendo ali em culpa, mas vai sim provocar algo diferente, vai provocar que você sinta aquele desejo de reparação. E no livro Rumo Certo, Emmanuel continua nos dizendo, teremos errado? Recomecemos. Lamentar-nos, porém, indefinidamente, seria o mesmo que segregar-nos em remorso, não só improdutivo, mas destrutivo também. Importante aceitar as nossas culpas, mas desaconselhável acomodar-se voluptuosamente com elas, sem a mínima diligência para extinguir-lhe os desastrosos resultados. Nós sabemos que temos que aproveitar os nossos erros do passado para não repeti-los, né? No presente e no futuro. Mas sabemos também, como a gente sempre ouve dizer, que o passado passou, que o futuro ainda não chegou. O que conta então é o presente. Então, o que é que eu posso fazer? Vou aprender com o passado, mas não vou permitir que ele seja um intruso na minha vida. O que é que eu posso fazer para modificar? Então, quando aquele anjinho, quando a sua voz da consciência despertou o seu sentimento de culpa, que gerou um remorso, né? Que gerou ali o arrependimento e que provocou uma reparação, nós vamos entender a força desse arrependimento. Porque em Lucas, Jesus já nos dizia, digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Então veja, Jesus está dizendo aí da alegria que acontece lá no céu, ou seja, que o próprio Jesus, os nossos amigos espirituais, Deus, sentem quando nós nos arrependemos. Olha a importância do arrependimento, porque o arrependimento é essa emoção saudável que vai nos ajudar a crescer como seres humanos. E no livro Céu e Inferno, no capítulo 7, Allan Kardec também nos traz o seguinte, o arrependimento é o primeiro passo para o aperfeiçoamento, mas sozinho não basta, são precisas ainda a expiação e a reparação. Expiação nós sabemos que é todos os sofrimentos pelos quais nós passamos e que são derivados dos nossos erros. A tal da lei de ação e reação, ela se apresenta aí como prova ou expiação. E o arrependimento consiste em fazermos um ressarcimento àqueles a quem ferimos, né? É uma reparação mesmo, reparação mesmo, né? Um conserto, vai? Do erro cometido ali, uma forma de justificar, de melhorar, de dar uma condição diferente, de pedir perdão, né? Mas nesse mesmo capítulo, eles nos dizem que quando recebemos o perdão de alguém, e é muito importante, porque vai inclusive nos possibilitar essa volta, né, da amizade, essa reaproximação, essa reconciliação. Mas o perdão por si só não vai de forma alguma apagar o erro que cometemos. O perdão vai ser um alívio, né, para o nosso íntimo. No entanto, é importantíssimo, é crucial a reparação. Eu vou agora
relembrar, né, que todos conhecem, a parábola do filho pródigo. Porque ela está muito ligada à explicação do que nós estamos estudando hoje. Como sabemos, né, aquele filho, eram 2 filhos, o mais jovem chega para o pai e diz que quer a sua parte da herança porque ele quer cair no mundo, né? Ele quer viver a vida dele, quer morar em outro lugar. E aí o pai não questiona, o pai aceita a decisão do filho, faz a partilha da sua herança entre os 2 irmãos, né? E permite que seu filho vá embora. Jesus aí, nessa parte, está fazendo um paralelo com a postura de Deus com relação a nós. Sabemos que Ele respeita o nosso livre-arbítrio. Ele nos permite viver da forma como acharmos que é melhor. Nós podemos errar, acertar, a escolha é sempre nossa e Deus respeita isso, como aquele pai respeitou. Bom, esse rapaz vai morar bem longe, ele queria distância, né, ali do pai, da família, daquele jugo, né, que a gente sempre julga, até hoje, né, os adolescentes passam muito por isso, né, se sentem oprimidos, tá. Bom, enfim, ele vai morar longe e aí ele esbanja, ele gasta todo o dinheiro da sua herança só com os prazeres materiais, sem pensar no futuro. Até que naquela localidade onde ele estava, acontece uma grande seca, uma fome, surge, né, a fome, a falta de recursos ali, e ele, já sem dinheiro, é obrigado a se empregar para tratar de porcos, para que ele pudesse ganhar alguma coisa. E ele passa vários dias com muita fome, né, a ponto de desejar comer a comida dos porcos, né, então ele queria comer a lavagem dos porcos. E qual é o paralelo que Jesus está fazendo aí? Qual é a lição que Jesus está nos ensinando, nos passando? Que aquela aridez da terra, Jesus está comparando a aridez do nosso próprio coração, ao nosso sentimento de vazio, quando nós nos distanciamos das leis divinas, quando nós saímos debaixo da proteção de Deus, né? Quando nós nos voltamos apenas para os bens materiais e esquecemos o que é realmente importante, que nós não somos carne, nós somos espíritos habitando temporariamente um corpo. Então, essa é a relação que Jesus está fazendo aí, dessa aridez, né? É justamente esse afastamento do divino, esse afastamento do Pai. E aí o rapaz está lá cuidando dos porcos e na parábola Jesus diz, caindo em si, o rapaz pensa, eu vou voltar para a casa do meu pai, porque lá todos os empregados se alimentam, ninguém passa fome. Quando ele coloca esse pensamento, né, quando Jesus coloca que caindo em si, quer dizer o quê? O caindo em si? O arrepender-se. Então aquele rapaz sente o arrependimento. Por ter saído da proteção do pai, por ter esbanjado dinheiro, por estar ali trabalhando e passando fome, ele percebe, ele amadurece, ele percebe o quanto ele errou, né? E ele então resolve retornar. E também aí esse paralelo com Jesus. Quando a nossa vida está o caos, o que é que fazemos? Retornamos à casa do Pai. Voltamos a buscar essa proteção através da oração, através da busca de templos religiosos que virão acalmar o nosso coração. Então nós voltamos arrependidos, decididos a mudar, a ser melhor. Retornamos ao Pai, ao Divino, ao grande protetor, ao ser mais inteligente e bom, né, da nossa vida, do universo, né? Bom, e aí o rapaz volta, e quando ele está ao longe, o pai já o enxerga, e ele fica muito feliz. Ele diz para os seus servos, peguem uma roupa, vistam no meu filho, coloquem um anel, tragam uma sandália, porque hoje é um dia de festa, matem o porco mais gordo, que nós vamos realmente festejar, porque o meu filho, que estava longe, que estava perdido, voltou. Olha, o pai não critica, não julga, não fala para o filho, ó, você pegou a herança, você gastou a herança, agora você está voltando, qual é, né? Não, Jesus está mostrando que é assim que Deus se comporta conosco. Ele entende a nossa imperfeição, ele entende ainda a nossa pequenez, ele sabe que vamos errar, que ainda somos muito imperfeitos.
E ele nos aceita de volta com seu amor, né? Com seu coração gigante, amoroso, acolhedor. E fica feliz com o nosso retorno. É assim que ele se comporta. Bom, eu só vou até aí, né, na parábola, porque era até esse pedaço que interessava para o estudo de hoje, né? Então, resumindo, nós temos que nos comportar como alguns exemplos que eu vou citar que Emmanuel nos diz, né? Paulo, por exemplo, ele não ficou lá se remoendo porque foi o perseguidor dos cristãos. Não, ele se arrependeu quando Jesus o encontra em Damasco, quando ele está no chão e Jesus fala, Paulo, levanta. E Paulo diz, o que queres que eu faça, Senhor? Então, Paulo não ficou lá, ai meu Deus, eu matei um monte de cristão. Não, ele vai à luta, ele vai atender o que Jesus pede a ele vai começar a fazer o bem, né? Simão Pedro a mesma coisa, negou Jesus 3 vezes, mas não ficou se remoendo em culpa, ele fez também, ele atendeu também ao pedido do Cristo, ele fundou a Casa do Caminho, ele apacentou as ovelhas do Mestre. E Maria Madalena, que foi talvez o maior exemplo, né? Porque ela era uma prostituta e ela abriu mão de tudo, do dinheiro que ela possuía, dos prazeres em que ela vivia, quando ela teve um primeiro encontro com Jesus. Ela se converteu naquele encontro ao amor e aos ensinamentos daquele mestre. Abriu mão de tudo e foi fiel a ele até o fim. Por isso, Jesus aparece a ela quando ele ressuscita. Muitos devem se perguntar, mas poxa, por que Jesus não apareceu para a mãe dele? Ou para Paulo e João, seus discípulos amados? Ou a qualquer outro discípulo? Ele escolheu justamente Madalena, né? Sim, ele escolheu justamente Madalena para provar que o seu evangelho de amor, de cura, de salvação, que nos traz as leis divinas, são para todos nós, imperfeitos. Ele é o caminho. E Madalena era o maior exemplo de imperfeição, que se converteu e começou a caminhar dentro dos deveres. Então é isso. Eu espero ter passado que os nossos erros são o afastamento desses deveres, das leis divinas, que vão nos provocar sentimentos de culpa, nos levando ao remorso, esse remorso ao arrependimento, esse arrependimento à reparação. E a reparação vai nos reconduzir ao caminho certo, que é dos deveres, das leis divinas. Se você gostou, curta, comente, compartilhe, divulgue o canal. Obrigada, fique com Deus.